Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta, seguindo aqui com mais informações do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. A gente volta com ele, nosso repórter Sérgio Everton, nos atualizando, do que está acontecendo nesse início de manhã aqui na Alesp. Também temos novidades, Sérgio Everton? Tudo bem, Julie, voltando aqui ao nosso Jornal da Rede Alesp, eu só quero falar agora nessa entrada, dos nossos eventos da casa, da continuação deles. Isso sim, a gente tem aí às 13h30, viu, Julie? 1h30 da tarde, uma reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, tá? Com 6 itens da pauta para serem deliberados aí, né? Às 15 horas também teremos aí o ciclo, a palestra do ILP, Instituto do Legislativo Paulista, o nosso instituto aí da Assembleia, e a FAPESP, sobre aprendizados, não é da pandemia. Olha que legal, aprendizados da pandemia, ou seja, o que a gente está aprendendo com tudo que está acontecendo, né, Julie? A gente sabe disso, que não vai ser mais a mesma coisa o pós-pandemia. Então, é legal saber disso, né? Ter essa consciência, desses aprendizados que a gente está tendo aí durante essa pandemia. Então, é exatamente esse ciclo de palestras no ILP, junto com a FAPESP, sobre esses aprendizados da pandemia. O que a gente tem aprendido aí com ela, né? A gente sabe que está complicado a situação, né? Mas a gente vai sair dessa. A única certeza que a gente tem, isso é fato, né, Julie, é que a pandemia vai passar. Essa Covid vai acabar. Agora precisa ter colaboração de todos, né? Como a gente viu há pouco tempo aqui, eu estava vendo aqui, inclusive no noticiário, né? Lá em Campos do Jordão, menino, você vê que absurdo, né? As pessoas aglomeradas, né? Sem máscara, sem proteção nenhuma, é um verdadeiro absurdo. Então, a população, o povo tem que contribuir, tem que colaborar também, senão a gente não vai sair dessa pandemia tão cedo, né? E às 18 horas também, Júlia, a gente tem um ato solene, né? Esse em defesa dos professores da categoria O. Isso acontece às 18 horas, né? Então, é muito importante. Olha só, tem uma notícia aqui até do deputado Murilo Félix, né? Ele acabou de protocolar aí. O Murilo Félix é do Podemos, né? Ele protocolou um ofício ao governo do Estado, né, de São Paulo, com um pedido, veja só, de mais recursos para Limeira na área da saúde. Sabe o que é, Júlio? Hein? Diga lá, Sérgio. Para que é? Exatamente a situação que a gente está vivendo, que já estava vivendo, né? E continua, que é a falta de UTI. Ou seja, aí você vê, né, uma aglomeração daquela em Campos do Jordão, né? Todo mundo sem máscara. Olha aí, ó. Agora está aí o nosso deputado, Murilo Félix, né, protocolando esse ofício para pedir ajuda em Limeira, porque você não tem UTI, né? É complicado. A situação não tá brincadeira, não. A gente tem que ter consciência disso, né? Isso foi um pedido de um vereador, né, lá de Limeira. Ele está desesperado. O problema é que as pessoas não têm consciência, né, Sérgio? Pois é, e as pessoas estão na fila de uma vaga na UTI e não tem vaga, gente. As fotos de Campos do Jordão são impressionantes. Não tem pandemia. Não. Você vê o vídeo agora no jornal mesmo, aqui na TV, soltaram um vídeo. Você não conseguia, Julie, andar um do lado do outro, de tanta gente aglomerada. E detalhe, além da aglomeração, sem máscaras. Eu fiquei impressionado com aquilo, me deu medo, eu estou assustado, eu estou com medo, né? Porque a gente está vendo que a situação tá complicada e as pessoas, a população não contribui, gente. Como é que se faz uma coisa dessa? Aí está aqui o nosso deputado Murilo Félix protocolando o ofício, pedindo ajuda para o governo, né? Para ajudar Limeira, que não tem UTI, né? Várias pessoas esperando uma vaga na UTI lá em Limeira também. Aliás, isso em tudo quanto é lugar do país, né? Você não tem UTI. Quem tem que fazer uma cirurgia, né, eletiva não pode porque não tem UTI, né? Porque você não morre só de Covid, né? Existem várias outras doenças, gente. Então tem que pensar nisso. Aí você vê uma imagem daquela em Campos do Jordão, meu Deus, né? É triste. A gente fica triste vendo uma coisa dessa. Mas
né? Infelizmente, né, é o que a gente tem visto aí, né? Essas festas clandestinas também, tudo isso, gente, cada vez mais vai se prolongando, né? Essa situação que a gente está vivendo dessa pandemia. Aí realmente não vai acabar mesmo, né? A gente está aí sofrendo tudo isso e quem consegue, quem contribui, quem está aí cumprindo todas as normas, acaba pagando, né, por isso. Não é, Júlio? É isso. Seguimos por aqui, desculpa então. Desculpa a minha revolta, mas é que a gente fica olhando essas imagens, a gente fica muito triste, viu, Júlio? Pertinente, espero que Sérgio Everton, porque realmente a gente se assusta com a irresponsabilidade de muitas das É pessoas, assustador. porque a gente fala sempre aqui, desde o início da pandemia no Jornal da Rede Alesp, justamente para os cuidados, né? Os deputados também falam sobre os cuidados e buscam essas verbas justamente para os seus municípios no interior paulista, pensando nesse momento crítico, e aí a gente se depara com uma notícia como essa. Mas obrigada pelas suas informações nesse momento, a gente se encontra logo mais aqui no Jornal, tá bom? Tá bom, obrigado, até. E a partir do próximo dia 20, começa a ser paga a terceira parcela do auxílio emergencial de 2021 para os inscritos no Cadastro Único, o CadÚnico, e também os inscritos e aplicativo. O benefício vai ser depositado de acordo com a data de nascimento em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal. Últimos a receber o benefício são aqueles nascidos em dezembro, com um depósito previsto para o dia 21 de julho. O saque em espécie e a transferência será liberado somente no dia 13 de julho. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375 reais. O Papa Francisco anunciou no início de junho uma das mais abrangentes reformas do Código de Direito Canônico, a lei da Igreja Católica. É a maior mudança nas regras dessa religião em quase 40 anos. Passam a ser crimes, por exemplo, corrupção de menores e posse de pornografia infantil. E a prática de fraudes e a ordenação de mulheres recebem agora punições maiores. Ao anunciar a revisão do Código Religioso, o pontífice cobrou mais responsabilidade dos bispos na aplicação dessas leis, válidas em todo o mundo. Mais uma entrevista agora aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre junho, que é um mês dedicado ao combate à anemia e à leucemia. Mas em instantes a gente vai falar sobre o Junho Laranja. Lembrando, né, você que está em casa, todo mês a gente tem um mês dedicado a alguma campanha. Você se lembra, você que está em casa, já ouviu muito falar no Novembro Azul, por exemplo, né? Agora a gente tem o Junho Laranja, que o objetivo é a conscientização da população para o diagnóstico precoce de anemia e também leucemia, a fim de evitar doenças graves ou doenças mais graves, né? Já já a gente vai falar com o médico Pedro Che, ele é hematologista e vai contar um pouquinho pra gente justamente sobre essas questões, né, do Junho Laranja. Agora sim, então. Bom dia, doutor Pedro, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia. Bom dia, doutor. Eu falava agora há pouco na nossa abertura, né, que nós temos, por exemplo, o Novembro Azul, né, outros meses também elencados a conscientização. Eu gostaria que o senhor falasse o quanto é essencial a gente pensar sobre o combate à anemia e à leucemia agora em junho. Ok. A anemia é um quadro em que os pacientes têm a hemoglobina baixa, suas hemácias, seus eritrócitos, chame como quiser, né? A hemoglobina está dentro dos eritrócitos e ela está baixa. A anemia tem uma série de causas, então nós estamos aí no mês de anemia e de leucemia, né? E a leucemia é uma doença cancerígena, né, originada na medula óssea, né, que acomete nossos leucócitos, que são nossas células brancas. Agora, doutor, hoje, quais são os números, né, da doença de anemia e leucemia aqui no país? É importante a gente trabalhar com números, né? As pessoas acabam se impactando com os números. Hoje, como o Brasil está com relação a essas doenças? Ok. A leucemia, nós temos uma incidência parecida com a do mundo, ela é uma doença cancerígena, ela não é diferente do mundo.
né? Nós temos a leucemia mais comum que nós temos, é a leucemia linfóide crônica. Ela é uma doença bastante prevalente, principalmente na população mais idosa. É um dos quadros de leucemia mais prevalentes do mercado. Ela é bastante diferente das leucemias agudas, que são aquelas leucemias que a gente costuma encontrar em que os pacientes são submetidos à quimioterapia, cabelo, né, que é aquela tradicional leucemia que a gente conhece, que as pessoas têm a noção de que é uma doença grave, etc. Então, a mais comum, na verdade, que é a LLC, a leucemia linfóide crônica, ela é a mais prevalente e ela tem um curso um pouco mais benigno do que as leucemias agudas, né? Então, quando a gente fala em frequência, né, nós temos que primeiro lembrar da leucemia linfóide crônica, diferente da leucemia aguda. Agora, doutora, a gente está falando sobre essa questão de leucemia, anemia. Talvez seja curiosidade de muita gente em casa que não conhece efetivamente sobre o tema. Anemia pode virar uma leucemia? Existe essa correlação? E se sim, por quê? Como evitar? Não existe essa correlação. A anemia é um quadro, ela tem causas deficitárias, por deficiência de ferro, por deficiência de B12, por deficiência de ácido fólico. Nós temos as anemias hereditárias, que faz o conjunto de hemoglobinopatias, como talassemia, anemia falciforme, e elas não viram uma leucemia. Muitos pacientes perguntam sobre isso. Não, essas anemias não viram uma leucemia. O que pode acontecer, na verdade, é um quadro de leucemia abrir com um quadro de anemia, ou seja, o paciente já tem uma leucemia e a primeira manifestação que ele percebe com fraqueza, cansaço, e aí faz o hemograma e está com anemia, né? A anemia seria um sintoma inicial ali que está despertando, né, chamando a atenção para um quadro de abertura de leucemia, mas não, as anemias não viram leucemias. Só respondendo a sua pergunta em relação às leucemias, então a leucemia mais comum, mais prevalente, é a LLC, leucemia linfóide crônica, e as outras, 15 a 20% dessas leucemias ainda representam a leucemia mieloide crônica, também um quadro crônico, né? É um pouco mais agressiva, mas ainda um quadro crônico. Agora, doutora, o que causa a leucemia e, o senhor já falou dos tipos e afins, tem como se prevenir a leucemia ou é algo que ainda é difícil? Bom, as causas das leucemias, assim como os cânceres, nós temos, sim, algumas causas conhecidas e correlacionadas, que a gente chama, né? Uma boa parte delas sem causa, entre aspas, né? Nós temos, sim, algumas doenças que podem desencadear leucemias. Pacientes que receberam quimioterapias prévias por outros motivos, por outro câncer, por outro tumor sólido, né? Eles têm chance aumentada de ter leucemia. Pacientes que têm alterações genéticas, como síndrome de Down, elas também têm uma chance aumentada de ter leucemias. E nós sabemos que algumas condições genéticas, né, mutações genéticas, nos predispõem a ter leucemia. Não quer dizer que nós vamos ter. Então, algumas dessas causas, sim, são correlacionadas, conhecidas como um aumento de chance nessa população. Mas nós não temos uma causa porque eu não tratei anemia e tenho uma leucemia, não é exatamente essa situação. Agora, doutor, essa questão tanto da anemia quanto da leucemia, é preciso olhar para um grupo de pessoas,
com uma determinada idade, ou, por exemplo, tanto a criança quanto adolescente, o adulto, o idoso, eles podem ser acometidos tanto da leucemia quanto da anemia, se há um grupo que tem um fator de risco mais predominante? Ok. Nós temos diferentes faixas etárias, né, de acordo com o tipo de leucemia. Como eu disse, a LLC, leucemia linfóide crônica, acontece mais numa população adulta, de idade mais avançada. A LLC começa na sua quarta, quinta década de vida, a incidência, muito embora possa acontecer antes, né, o seu pico de incidência está mais tardio. A leucemia mieloide aguda por toda a faixa adulta, né, e nós temos a leucemia linfóide aguda, típica de crianças, que acomete realmente crianças, e nós temos uma outra fase de leucemia linfóide aguda que acomete adultos. Então, essas são as faixas etárias que a gente costuma ver um aumento de casos, né, nessas faixas etárias. Agora, doutor, estamos falando do Junho Laranja, que é esse mês em que as pessoas escutam mais sobre o tema, mas as pessoas ainda não têm uma informação, não digo correta, mas uma informação eficaz com relação tanto à leucemia quanto à anemia. É preciso ainda levar melhor informação para essa população? Com certeza, acho que é importante que as pessoas saibam que, nos casos de leucemia, muitas vezes, o início nem sempre é abrupto, o início muitas vezes é insidioso, ele começa a ter sintomas, ele começa a ter um aumento da sua contagem de leucócitos, e muitas vezes esses diagnósticos passam desapercebidos. Por exemplo, numa leucemia mieloide crônica, nós começamos a ter um aumento da contagem das nossas células brancas, que são os leucócitos, né, com o que a gente chama de desvio à esquerda, que são o aparecimento de formas mais jovens desses leucócitos, e as pessoas interpretam isso como um quadro infeccioso, né? E elas acabam tratando eventualmente alguma suspeita infecciosa, um quadro infeccioso, e acabam perdendo, né, esse diagnóstico de leucemia mieloide crônica, né, imaginando que é um quadro infeccioso e retardando esse diagnóstico, né? Para esse diagnóstico é importante, consulte, por favor, um hematologista, né, e, mediante essa alteração laboratorial, né, que seja colhido o mielograma, né? O mielograma é um exame de medula óssea, né, em que a gente colhe o líquido que está no meio do osso, assim como se faz uma punção de sangue, em que você fura a pele e fura o vaso e aspira esse sangue. Neste caso, nós furamos a pele e furamos o osso e aspiramos esse sangue do meio do osso ou medula óssea. Com isso, com uma anestesia local. O exame de mielograma vai nos trazer esse diagnóstico e nós temos outros exames auxiliares, que é a imunofenotipagem, né, que vê essas superfícies, os marcadores dessa célula para saber do tipo de leucemia. Nós temos o cariótipo que nós fazemos, que é aquele para ver se nós somos 46XX normal para uma mulher ou 46XY para um homem. Doutor, só um minuto, por favor. Você que estava acompanhando a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico Regional aqui do Estado de São Paulo, acompanha a partir de agora com a gente o Jornal da Rede Alesp. A gente fala agora sobre o Junho Laranja com o Dr. Pedro Che, hematologista, ele falando um pouco para a gente sobre o combate à anemia e à leucemia. Doutor, pode continuar a sua explicação, por favor. Claro. Então, no exame de medula óssea, nós temos esses outros exames que são pedidos juntos, como a imunofenotipagem, o cariótipo, a biópsia de medula óssea, que vai nos auxiliar nesse diagnóstico e tentar fechar esse diagnóstico para os pacientes. Perfeito. Nós estamos falando em diagnóstico, né? O senhor falou sobre os exames e afins. A minha questão é, há uma camada da população que é muito mais favorecida, consegue fazer esses exames, tem acesso a clínicas e afins, para até fazer um tipo de prevenção. Como, então, equacionar essa questão de que toda a população possa se prevenir, ou a grande parte dela possa se prevenir, principalmente as pessoas mais vulneráveis? Ok. Na verdade, muitas vezes nós temos essa noção de que
existe uma diferenciação financeira, mas atualmente, apesar de tudo, nós temos um acesso bastante favorável, mesmo as pessoas que não têm plano de saúde e têm o SUS, nós temos um acesso bastante favorável para essas doenças mais graves. Talvez para o quadro de anemia essa consulta demore mais para acontecer e etc. Mas para os casos de leucemia, esse acesso ainda é bastante favorável e os pacientes têm acesso, sim, até pela urgência do quadro, no caso de uma leucemia aguda, conseguem fazer esses exames diagnósticos, né, e conseguem esse acesso à terapêutica. Perfeito, doutor Pedro. Muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor hoje aqui à Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Obrigado. Na tarde da última quarta-feira, 2 de junho, os parlamentares da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fizeram uma breve reunião virtual para discutir a pauta do dia. Os deputados aprovaram alguns convites para representantes de instituições do Estado de São Paulo prestarem justamente contas à comissão. Os detalhes desse encontro estão na reportagem da Tayana Conrad. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável se reuniu com a finalidade de deliberar a pauta com 10 itens. O deputado Caio França, do PSB, presidiu os trabalhos. Durante a reunião, o deputado Marcos Zerbini, do PSDB, lembrou que, por acordo, todos os requerimentos de convocação se transformaram em convite. Lembrar que houve um entendimento dos membros da comissão, na nossa reunião passada, para transformar os requerimentos de convocação para convite. Então, só colocando isso para que a deliberação seja nesse sentido, porque entendo que houve um acordo nesse sentido. Por unanimidade, foi aprovado o requerimento do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, com o convite do senhor Marcos Penido, secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, do senhor Antônio Clarete de Oliveira, diretor superintendente do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, da AESP, e do senhor Milton Roberto Personi, diretor-geral da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, para prestarem esclarecimentos sobre o processo de concessão de áreas adicionais ao aeroporto de Jundiaí, a concessionária Voa SP. Também para que esclareçam sobre as obras realizadas pela concessionária Voa, que tem gerado prejuízos ao meio ambiente da região, com o corte de mata preservada e com ruídos que afetam os animais silvestres. A partir desta segunda-feira, começam a ser vacinados contra a Covid-19 aqui na capital paulista gestantes e mulheres que deram à luz recentemente pessoas com comorbidades entre 18 e 30 anos. A secretária municipal de saúde estima que cerca de 100 mil pessoas façam parte desse grupo que vai receber as primeiras doses das vacinas Pfizer e também Coronavac. Outros 550 mil moradores que têm comorbidades ou deficiência permanente em idade entre 18 e 29 anos também vão ser imunizados na capital. Campinas e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, começam hoje a imunização de gestantes e puérperas sem doenças pré-existentes. Para o resto do estado, esses grupos vão ser imunizados a partir da próxima quinta-feira. A Organização Mundial da Saúde aprovou na semana passada o uso emergencial da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan, sediado aqui na capital paulista. Esse imunizante contra a Covid-19 tem sido amplamente utilizado no Brasil desde janeiro de 2021. Até o momento, 7 de cada 10 pessoas imunizadas aqui no nosso país receberam a vacina Coronavac. Agora aqui no Jornal da Rede Alesp, falando sobre o número de famílias endividadas em São Paulo, beirou o recorde histórico. O número de famílias na cidade de São Paulo endividadas chegou a atingir 62,7% dos lares só no mês de maio. Esse foi o resultado de uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do estado de São Paulo, a FEComércio. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Altamiro Carvalho, ele é assessor econômico justamente da FEComércio aqui de São Paulo. Bom dia, Altamiro.
Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Rede bem. Alesp. Boa tarde, né? Já são 12h07. Boa tarde. Boa tarde a você e a todos os espectadores. Altamiro, essa questão do endividamento bater recorde, desde quando não tínhamos esses números elevados aqui no estado de São Paulo? Para a gente começar a nossa conversa. O recorde foi obtido em março do ano passado, quando foi decretado o fechamento das atividades econômicas. Estávamos no início da pandemia e todas as medidas restritivas de circulação e abertura das vendas, das lojas. Isso provocou, obviamente, uma retração, uma preocupação do consumidor em assumir dívidas e reteve, inclusive, as negociações das dívidas já existentes. A partir de então, esse é o maior nível de endividamento das famílias constatado aqui no município de São Paulo. E, Altamiro, justamente, se antes essa primeira alta foi lá em março de 2020, como o senhor bem disse agora, por causa do fechamento, hoje, depois de tantos meses, a que se dá esse endividamento? Só ao fechamento e perda de postos de trabalho? Gostaria que o senhor pudesse elencar, se possível, então, quais são os fatores? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro um conceito a respeito de endividamento. Endividamento significa pessoas tomando créditos que eles não têm à vista nas contas correntes para poder adquirir algum bem, algum consumo. Ou seja, o crédito por si só, ele não pode ser qualificado como um elemento negativo. Aliás, se não houvesse crédito, a economia sucumbiria. O crédito, ele é um elemento fundamental para qualquer tipo de elevação e trajetória de desenvolvimento econômico. A questão que se coloca é a qualidade desse endividamento. O endividamento pode ser bom, quer dizer, conseguido a taxas bastante financiáveis, dentro do comprometimento mínimo da renda das famílias, a taxas de juros palatáveis, ou pode ser um endividamento ruim, conseguido a taxas altíssimas para pagamento no curtíssimo prazo. Então, o índice por si só, de 63%, ele não consegue qualificar de uma forma determinante o caráter negativo desse aumento de endividamento. Na nossa leitura, esse endividamento se deu pelo seguinte fato: nós tivemos um ciclo de restrição muito forte de consumo e de circulação de pessoas ao longo dos últimos meses, maior, inclusive, do que no início da pandemia, no ano passado, onde, por exemplo, não havia a restrição à circulação de pessoas após as 20 horas, e inclusive lojas e materiais de construção foram fechadas nesse período. Ou seja, houve uma demanda muito reprimida no início do ano por conta dessas restrições de controle da pandemia. Isso fez com que as pessoas tivessem necessidade de repor esse consumo reprimido, e, por isso, se elevou esse endividamento, ou seja, as pessoas voltaram a adquirir bens. Como a renda está restrita pelo baixo nível de retomada das atividades econômicas, evidentemente, o crédito passou a ser um elemento indispensável para que você pudesse retomar a normalidade desse consumo. Portanto, esses 63% tomados isoladamente, eles significam o seguinte: a população voltou a consumir, ela está utilizando o crédito como uma forma de recompor esse consumo reprimido, e a qualidade desse crédito é o elemento preocupante. Nós temos que a grande parte desse endividamento das famílias, que abrange cerca de 2,5 milhões de famílias só no município de São Paulo, ele se dá através do cartão de crédito, pago ou não pago, a fatura paga ou já postergada. Mas é um indicador de que as pessoas estão consumindo através de cartão de crédito. Esse é um elemento. 80% dessas pessoas endividadas estão utilizando o cartão de crédito. Esse é um elemento. Por outro lado, nós temos que 8% dessas famílias estão utilizando o crédito do cheque especial, que é um péssimo negócio para qualquer tipo de orçamento doméstico. Então, nós temos que, primeiro, dizer que o crédito é um elemento essencial, melhor um crédito disseminado pela população do que nenhum crédito, pois travaria a economia completamente.
mas a qualidade do crédito, ou seja, o comprometimento dessas dívidas em relação à sua dívida familiar é o elemento mais importante. Nesse momento, nós estamos com um recorde, significa que 63% da população da cidade de São Paulo tiveram acesso de alguma forma ao crédito, e que estão mantendo um nível de inadimplência dentro de padrões considerados normais. São 250 mil famílias, 350 mil famílias de um universo de 2,5 milhões que tem algum tipo de dívida, falta de condições de pagar. Tá? Mas, em síntese, o número em si precisa ser melhor avaliado, mas denota uma retomada ao consumo depois de um período de demanda reprimida. Poderia, claro que a gente não pode usar o se tivesse acontecido isso, se tivesse acontecido aquilo, mas talvez uma fuga também das pessoas nesse consumo, né, no momento em que está isolado, né, que passa por tanta dificuldade, esse consumo também talvez tenha sido um escape, e aí as pessoas não conseguem se controlar no sentido de, como o senhor disse, né, usou mais o cartão de crédito, usou mais o cheque especial, não deveria, mas por um deleite, acabou comprando a mais do que devia, também pode se passar por isso, né? Eu sei que efetivamente esse número, né, e não é sobre isso, mas a gente tem que pensar que a pandemia também trouxe várias causas a mais, né, nessa questão de consumo. Com absoluta certeza. A pandemia e as medidas tomadas para o seu controle, efetivamente, eles embaralharam toda a normalidade de consumo ao longo do ano pelas famílias. O que a gente tem notado é que, nos períodos em que há maior restrição de consumo, como foram os meses de abril e maio, você tem uma demanda reprimida, as famílias ficam mais em casa, aproveitam para fazer pequenas reformas, inclusive mudar de moradia, como indicam os indicadores de financiamento doméstico, de imobiliários. Por outro lado, também retém consumo de bens que não podem ser adquiridos pelo comércio eletrônico, como, por exemplo, veículos. Evitam comprometer o consumo no curto prazo. Na medida em que se flexibilizam essas medidas, como é o caso agora de junho, evidentemente essa demanda precisa ser compensada. E, com isso, a utilização do cartão de crédito é o meio mais eficiente e mais indicativo, ilustrativo desse retorno, a tentativa de retorno a essa normalidade. Então, por isso, o cartão de crédito desperta esse número de 8 a cada 10 consumidores tem alguma dívida relacionada a cartão de crédito. Não significa uma dívida impagável, assim que utilizaram cartão de crédito e ainda não pagaram a fatura, mas pode ser que no vencimento elas possam pagar, outros vão entrar no crédito rotativo. O que eu quero dizer é, primeiro, há um consumo reprimido. Segundo, o crédito, por pior que sejam os indicadores, eles necessariamente não indicam qualquer caráter negativo de piora nas condições das famílias. O que a gente tem é que, em São Paulo, esse é um diagnóstico verdadeiro, nunca o nível de famílias endividadas foi tão grande, atingindo praticamente 63% de todas as famílias paulistanas. A média histórica, para você ter uma ideia, foi de 50%. É muita coisa, né, Otávio? É muita coisa, mas vamos pensar no sentido contrário. Se 0% não tivesse endividado, significa que não tem crédito. Sem crédito, as pessoas não têm acesso a bens de alto consumo, de alto valor agregado, que precisam de financiamento. Portanto, o que a gente pode olhar é, primeiro, os dados são elevados? São elevados, esse é o aspecto negativo, porque muitos estão concentrados em cheque especial, em dívidas caras, cartão de crédito rotativo, mas, por outro lado, indica que as pessoas estão tendo acesso a uma forma de adquirir bens sem o qual o crédito não seria possível. Portanto, há sempre dois enfoques que a gente tem que tomar cuidado quando a gente avalia essa indicação. Primeiro, há uma retomada, sim, os dados da FEComércio já indicam uma retomada do consumo, caminhando para níveis de normalidade, tanto que nossas projeções de junho mostram um junho muito melhor do que não apenas 2020, como também em relação a 2019.
Então, há uma retomada pela demanda reprimida, o carreamento de despesas feitas no setor de serviços, como turismo e lazer, por exemplo, que estão sendo destinadas ao varejo. E isso implica na necessidade de utilização de cartão de crédito, por exemplo, que é uma forma de crédito, ou crédito pessoal, ou cheque especial, que é uma modalidade bastante ruim. Mas, de qualquer forma, a pandemia trouxe, sim, uma série de contratempos para que houvesse uma normalidade do consumo ao longo do ano. Se concentrou em determinados meses onde há mais flexibilização e menos naqueles em que houve a restrição de funcionamento das atividades e de circulação de pessoas. Isso que o senhor nos diz agora, Altamiro, de que há uma projeção até da FEComércio já de melhora dessa situação. Também é importante a gente deixar aqui no Jornal da Rede Alesp que as pessoas tenham a consciência, né? Não está fácil, a gente sabe que a nossa questão econômica está difícil, muitas pessoas tiveram diminuição dos valores do seu trabalho, perderam renda, né? Então é importante também trabalhar com essa consciência, não é? Com absoluta certeza. Principalmente as faixas de renda de menor poder aquisitivo, elas têm que olhar que, primeiro, os juros cronicamente no Brasil são extremamente elevados, os maiores do mundo. Portanto, o endividamento em linhas de crédito muito caras e de difícil pagamento, ele tende a levar a uma insolvência no curto prazo. Esse é um aspecto que tem que ser muito bem ponderado antes de se entrar em qualquer tipo de financiamento. Em segundo lugar, é preciso que as autoridades cada vez mais tenham consciência de que esse crédito, ele, primeiro, é super necessário para dar respaldo à aquisição de bens que não podem ser adquiridos à vista, mas que, dentro das condições atuais do sistema financeiro nacional, esse crédito é extremamente caro e tende a levar, no médio e no longo prazo, a um aumento de inadimplência, principalmente em momentos de grandes adversidades, como estamos passando nesse momento, com restrições de funcionamento, aumento de desemprego e queda na renda, com aumento de inflação. Portanto, há que se ter um equilíbrio. Primeiro, o crédito é super necessário para qualquer economia, o acesso tem que ser quanto mais amplo, melhor, mas a qualidade de acesso a esse crédito tem que ser muito bem ponderada, ou seja, os juros têm que ser acessíveis e as condições razoáveis para que a maioria da população possa ter acesso a esses bens. E a população, por seu lado, tem que buscar dentro do sistema financeiro aquelas linhas de crédito que sejam mais palatáveis, evitar se entrar em linhas de crédito como cheque especial, por exemplo, que as taxas de juros são verdadeiros absurdos, ou então no crédito rotativo de cartão de crédito, onde igualmente as taxas de juros são uma bola de neve. Em caso de ter adentrado nessas linhas de financiamento que são praticamente impossíveis de se quitar, é buscar, junto a uma instituição financeira, uma negociação, porque também é interesse do sistema financeiro receber, ao menos em parte, aquilo que está atrasado das pessoas inadimplentes. Então, é uma busca de bom senso de ambas as partes. Aquela que fornece o crédito e cobra um juro muito elevado, de forma muito seletiva, por prazo muito curto, e, por outro lado, dos consumidores, que não devem adentrar a compromissos e em dívidas a condições draconianas. Perfeito. Altamiro, muito obrigada, viu, pela contribuição hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde para o senhor aí. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, da cidade de Itanabi, recebeu recursos de emenda parlamentar no valor de R$50 mil destinados pelo deputado Dirceu Dalben, do PL. Esse valor será destinado para obras na rede elétrica do prédio da escola e a aquisição de novos materiais de apoio para os atendimentos da área de saúde. Segundo o presidente da APAE, Rodrigo Diogo, os R$50 mil serão utilizados para renovar toda a parte elétrica, que precisa justamente dessa renovação para atender com segurança aos alunos e também para a compra e apoio dos atendimentos oferecidos na área de fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. O parlamentar disse que destinou esse recurso para contribuir com o importantíssimo trabalho prestado pela APAE e que a população pode contar sempre com seu mandato, buscando melhorias e contribuindo com serviços de excelência
para a população. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você, rapidinho. Você acompanha